Ofício número 061. Senhor Hilton, vai aqui primeiro, senhor Hilton. Senhor prefeito. Ó, pintou a carinha. Foi. Senhor Hilton, esse aqui primeiro. Falei esse primeiro daí. O patrão. Aí é primeiro, né? Esse meu óculos. Em nome de Deus, declaro aberta a 24ª sessão ordinária do segundo período de 2016 da 12ª legislatura. Quero dar uma boa noite a todos. É pena que a nossa Câmara agora com cadeira nova. Estou pedindo voto. Estamos pedindo voto. Mas quero de antemão já agradecer. Nós iniciamos o período eleitoral, né? A maioria daqui sai candidato à reeleição, com exceção, se não me engano, do vereador Chicão e do vereador Júlio. É isso. Já quero agradecer de antemão os trabalhos prestados aqui na Câmara, que têm nos ajudado a prestar um bom serviço, e o serviço que vocês prestaram como vereador nesse período aqui, 2013 e 2016. Esperamos que essa união que nós temos, nós não vamos, claro, todos somos educados e adultos, e tenhamos uma boa campanha política, com muito respeito, com muita honestidade, em razão àquele que disputa a eleição. Quero também lamentar aqui a situação que ocorreu com o diretório lá do nossa salinha lá do PMDB, que foi chata e tal, mas eu tenho certeza absoluta que não são pessoas, nas nossas agremiações políticas, são pessoas que não sabem o que é democracia, ou muito menos receberam educação. Em votação, ata da sessão anterior. Que estiver de acordo, permaneça como está, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do expediente da ordem do dia. Ofício número 064-2016 do Gabinete. Balneário Pissarras, 15 de agosto de 2016. Assunto: resposta ao requerimento número 111-2016. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente em resposta ao requerimento número 111-2016 da Lavrado vereador senhor Júlio César Teixeira, onde consta a solicitação de encaminhamento de informações acerca da paralisação da obra da Rua Vereador Altair de Souza, no bairro Nossa Senhora da Conceição, em execução pela empresa Múltiplos Serviços e Obras. Informamos ser desnecessária a convocação do secretário municipal de obras, posto que a paralisação da obra ocorreu em virtude de decisão judicial e não sob a égide dos trabalhos da Secretaria de Obras. Esclarece-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina já liberou o prosseguimento das obras da infraestrutura da Rua Vereador Altair de Souza, no bairro Nossa Senhora da Conceição. Em decisão publicada na manhã desta quarta-feira, 10 de agosto, a desembargadora Cláudia Lambert de Faria suspendeu a liminar proferida pela Vara da Fazenda e Registros Públicos de Brusque, que havia interditado parcialmente as atividades em empresa Múltiplos Serviços e Obras. Enaltece-se que as denúncias levantadas perante o juízo da comarca de Brusque não têm qualquer relação com o contrato em andamento no município de Balneário Pissarras, visando o alcance do interesse público e sob a égide dos princípios basilares da administração pública, assim que o município foi intimado a respeito da decisão judicial, prontamente adotou todas as medidas cabíveis para que as obras fossem retomadas, demonstrando que a interrupção dos trabalhos poderia provocar sérios danos aos cofres públicos e toda a população, que não tem qualquer relação com os fatos investigados. Frisa-se que a empresa vencedora do certame já foi notificada e os trabalhos devem ser retomados da Rua Vereador Altair de Souza a partir desta sexta-feira, 12 de agosto. Acreditando ter sanado todas as dúvidas inerentes ao tema, colhemos do ensejo para reiterar de votos de consideração e apreço, permanecendo à disposição para sanar quaisquer dúvidas. Respeitosamente, Leonel José Martins, Prefeito Municipal. Indicação número 461/2016, da vereadora Marli Dulcinea da Silva Santana. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja colocado sinalização ostensiva indicando a uma travessa elevada da rua Emanuel Pinto, em frente ao Carlito Móveis, no bairro Centro. Indicação número 462/2016, da vereadora Marli Dulcinea da Silva Santana, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja requisitado Capitania dos Portos de Itajaí a indicação de local devidamente adequado para a colocação de boias de sinalização na praia central, para criar um corredor de acesso seguro para embarque e desembarque dos usuários de jet ski e lanchas, assim com a sinalização para os bolsões de estacionamento dessas embarcações. Senhor presidente, era o que tinha para hoje. Obrigado, Sr. Marcos. Será enviado ao Executivo as indicações 461 e 462, matéria da ordem do dia. Em segunda discussão, projeto de lei 22/2016 autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a receber, através da ação em pagamento. Senhor presidente, só por ordem, o projeto 26 ele vai ser votado hoje ou vai ser retirado? Vai ser retirado. Tá. É porque senão eu ia pedir vista, então eu... Vai ser retirado a pedido até porque não foi dado ainda o parecer da comissão. 26, né? Isso. É. 26, aquele da... Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a receber, através da ação em pagamento, imóvel para liquidação de débito de contribuinte em dívida ativa ou não. Lembrando que essa votação é a segunda, daquela da passada que foi retirado e aquela situação toda. Então, foi pedido informações, então vieram um prazo, realmente, um prazo apertado para o vereador Júlio, que recebeu as informações, e diante dessas informações recebidas, passamos do projeto agora em discussão e em votação. Em discussão. Senhor presidente, eu já quero agradecer pelo
pela resposta do requerimento, né? Depois da hora, né? Mas veio a resposta. E no pedido eu pedi o parecer jurídico, né, da prefeitura, inclusive veio 2 pareceres jurídicos. 2. Esse cidadão fez o requerimento de dação em pagamento em 26 de maio de 2015. Para você ter uma ideia de quando foi que ele pediu e agora que está vindo para votação. Né? Então, faz bem mais de um ano que está esse requerimento na prefeitura, dessa dação em pagamento, e só agora, no final de mandato, no final da dação do refis, que vem o projeto dessa qualidade para casa. E aí, o procurador deu parecer. E eu vou ler os 2 e peço que preste atenção na resposta, no parecer do procurador, porque é importante o que ele disse aqui, para nós ter uma ideia do que nós vamos votar. Cuida-se de processo administrativo onde o requerente pleita o reconhecimento da dívida, buscando oferecer bens na forma de dação e pagamentos, em breve relatos dos fatos, em que pese o mérito do pleito para que se proceda a análise prefeitória do pleito, é necessário se faz verificar qual o valor da dívida existente do contribuinte, bem como cabe a avaliação comercial dos referidos imóveis. Isso posto, tendo em vista a falta de documento para real análise, sugestão dessa Procuradoria, no encaminhamento ao cadastro municipal para que aguarde a decisão final do processo administrativo de 2015 e após seja realizada devida avaliação comercial dos imóveis existentes em nome do contribuinte, por fim, após realizados os atos, sejam os presentes autos devolvidos à Procuradoria Jurídica para análise final. Então, ele não aceitou já a dação de pagamento aqui nessa decisão dele. E aí, aí encheram linguiça aqui, né? Encheram bastante linguiça. Na realidade, ele comprou essa área, ele comprou em leilão da Caixa Econômica Federal, em 98. E 80. Mas desde aquela época ele não pagou imposto. Desde 98 não foi pago imposto daquela área. E não é só essa área que está dando, tem muitas áreas. E aí tem o segundo parecer. Aí o segundo parecer é mais longo e eu tenho que ler, porque senão a gente não pega o fio da meada também. Cuide-se de processo administrativo instaurado onde o requerente requer dação de pagamento de imóvel de sua propriedade para tanto o abatimento de débito de IPTU devido à municipalidade, exigindo a respectiva obrigação tributária. Em breve relato passa a manifestação, fundamentação, cotejando os atos do presente processo administrativo, logrou-se observar o requerente não vem adimplindo suas obrigações tributárias inerentes ao Imposto Predial Territorial Urbano, razão pela qual esta está inscrita em dívida ativa. No entanto, o requerente requer a doação de pagamento de imóvel de sua propriedade localizado nesse município, que é totalmente possível segundo a Lei Complementar 36, que dispõe sobre o assunto. Fica o Poder Executivo autorizado, o crédito tributário e não tributário escrito na dívida ativa, a escrever ajuizados ou não através de dação de pagamento de bens imóveis situados no município, respeitadas as condições estabelecidas nesta lei em regulamento específico. Aí, aqui tem uma coisa importante. Esse é o artigo 1º da Lei 36 de 2013. Aí ele botou o parágrafo 2º aqui, para justificar a resposta dele. Os imóveis objeto da dação de pagamento poderão, desde que propriedade do mesmo sujeito passivo, ser os que tenha ou não gerado crédito tributário. Ele botou o parágrafo 2º. E olhe só o que tem no parágrafo 1º. Os créditos tributários abrangem, além do valor original do tributo devido ao respectivo encargo, atualizado monetariamente, multas de juros de mora decorrente de seu inadimplemento. Isso que diz na lei
que autoriza a fazer a dação, que além dos créditos é obrigado a cobrar juros e multa. Então não pode se dar o refis nesse caso. Não pode se tirar juro e multa em dação de pagamento. É que eu já tinha falado outras vezes, além da lei federal. Mas continua. Pode-se verificar o Código Tributário Nacional, dação de pagamento é uma forma de extinção de crédito tributário, extingue, aí bota o artigo que quer, como quer, para justificar. Extingue a dação de pagamento de bem imóvel na forma de condições estabelecidas na lei, grifou-se, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionado pacificando quanto ao tema, senão vejamos. Importante destacar a possibilidade da administração utilizar desse instrumento para saldar suas dívidas. Da administrativa, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ao comentar o tema, deixou consignada a dação de pagamento é uma modalidade de extinção de obrigações que consentimento do credor. Pode ser utilizada pela administração desde que autorizada por lei. Curso de Direito, diante porque, da mesma forma, a dação de pagamento para fim de equitação, obrigações tributárias, reclama de admissibilidade prevista textualmente em lei. Tribunal de Justiça de Santa Catarina também assentou. A tributação de dação de pagamento, quitação, obrigações tributárias, subseção é estrita previsão legal. Eu acho que tem que ter uma previsão de quanto vai ter em dação de pagamento na lei orçamentária. Não sei. Na minha concepção, acho que tem alguma coisa que tem que ter uma previsão. A dação de pagamento para fim de equitação de obrigações tributárias reclamada admissibilidade prevista textualmente na lei, número 65.1404. Nesse passo, se a dívida fiscal referente ao pedreiro não subsime a previsão legal editada pelo legislativo local, inviável o reconhecimento da extinção do crédito tributário exequendo. Grifou-se. Isso aí o presidente, o doutor Maurício, é coisa de advogado, a gente não entende pouco, mas com certeza está sabendo o que está se falando. Cumpre esclarecer que a dação de pagamento é a modalidade extintiva de obrigações, sendo admissível quando o devedor for inadimplente, com relação à dívida assumida para cumprir a respectiva prestação. Oferece outra coisa em causo, isso é também a palavreada de advogado, um bem imóvel ficando o credor, a critério do credor aceitar ou não a oferta, podendo recusá-la, ainda que mais valioso o bem oferecido, e exigir o pagamento na forma original do inadimplemento, ou seja, prestação pecuniária. Assim, tratando-se de ato administrativo discricionário, atendendo os critérios de conveniência e oportunidade, visando sempre a satisfação do interesse público, em observância aos princípios norteadores da administração pública, fica ao árbitro do Poder Executivo definir a viabilidade ou não do negócio jurídico. Por fim, como exarado nos dispostos supracitados, instituto em questão depende de autorização expressa de lei, não podendo esta Procuradoria opinar em definitivo pelo deferimento e efetivação da dação. Por tratar-se de ato administrativo, ou seja, deve-se atender à conveniência, oportunidade da administração pública, a qual vislumbra o alcance do interesse público. Tem que ver se é de interesse público. E já o procurador já tirou da reta. Diante do disposto, opina essa Procuradoria Jurídica pela possibilidade parcial da concessão do requerimento, extinguindo-se o crédito tributário já constituído. Ademais, deve ser atendidos os critérios de conveniência, novamente, a oportunidade da administração pública, caso de interesse da municipalidade. Sugere seja elaborado a competente lei municipal regulamentando a referida dação de pagamento. José Grava Neto, procurador. 16 de março de 2016. Deu em maio de 2015. Esse foi 16 de março de 2016. Tirou dele da reta
e diz que pode ser aceitado parcial. Então, os procuradores não estão certos com a lei da dação de pagamento. Porque eu já falei que aqui na lei complementar não se pode tirar juros e multa, e na lei federal também. Pode-se aceitar a dação de pagamento sem problema nenhum. Não se pode dar o refis para o cidadão que quer dar a dação de pagamento. Ele pega esse terreno, faça o refis e pague com o refis, não tem problema nenhum. Mas vai pagar em dinheiro, não em terreno. Então, sou totalmente contra a lei, está aqui. Esse projeto está contra a lei federal e contra a nossa lei aqui, a lei municipal, que não se pode tirar juros e multa em dação de pagamento. Na nossa lei, eu não sei se na época tinha refis ou não, podia se fazer isso ou não. Eu sei que na lei de dação de pagamento não pode se tirar juros e multa. Então, eu já falei que aqui a resposta está... Os procuradores foram claros que não aceitam isso, porque eles não vão assinar nada que seja contra a lei. Por isso eu falei na outra sessão que eu queria ver um procurador assinar esse projeto e dizer que é correto. Porque está contra a lei federal e contra a nossa lei municipal. Então, sou totalmente contra e espero que os vereadores entendam. Se quiser votar, não é de interesse público, não é perto do colégio, e pela escritura ali, se eu não me engano, aqueles lotes no lado do colégio são deles. São do mesmo proprietário. Para vocês verem o que está acontecendo. Por que não deu aquele perto do colégio? Por que quer dar os afastados? Tem algum interesse? E aqui, isso aqui bate no outro projeto que nós vamos votar. No outro projeto de suplementação que nós vamos votar. Nós vamos votar uma suplementação para aquisição de terreno. Nós vamos, depois eu vou discutir novamente, vocês vão ver que nós vamos está tentando legalizar uma coisa ilegal, que foi votada e foi aprovada por essa casa. Então, estou totalmente contra e quero, se os senhores vereadores entenderem que é correta essa dação de pagamento, paciência, eu sou o voto vencido. Mas sou totalmente contra, presidente, e a resposta está aqui, para quem quiser olhar, não tem problema nenhum. Obrigado. Em discussão. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, senhores vidores dessa casa, senhores que nos assistem, a dúvida era com relação ao requerimento do refis, né, da utilização do refis pelo contribuinte que está propondo a dação em pagamento. Isso veio a resposta, foi feito em 2 momentos do processo administrativo, antes de expirar do prazo, né, e o projeto de lei foi encaminhado a essa casa antes do período de recesso, não foi votado em razão do período de recesso. Então eu não vejo prejuízo nenhum na concessão do refis pelo contribuinte. O parecer jurídico está no processo. Outra questão que foi levantada com relação à avaliação dos imóveis, consta também do processo. Só houve um equívoco de algumas imobiliárias que alteraram a ordem dos lotes, né? Atribuíram um valor superior aos lotes de trás, porque ali tudo é Zimmermann, né? Não foi a imobiliária. No projeto, na mensagem, vem ao contrário, eu acho, né? É aqui, ó, o que diz no projeto, isso, tudo é Zimmermann, né? Vitor Zimmermann é da frente, do asfalto. Sim. Então houve uma inversão das ruas. Eles avaliaram da Vitor Zimmermann com um valor inferior ao da de trás, que deve ser o contrário. Ou seja, então deve ser proposta uma emenda ao projeto alterando o inciso 2º, artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º e 2º. Alteração no inciso 1º e 2º, só invertendo o número de lote. Então, o inciso 1º não deve se referir ao lote 20, 21, 22 e 23, que são os lotes de trás.
E o inciso segundo modifica só a ordem, né, dos incisos. Aí refere-se aos lotes 7, 8, 9 e 10. A mesma quadra, tudo, né? Foi. Só houve um equívoco com relação aos lotes. A avaliação veio com valor, inclusive foi encaminhado a nova avaliação, ou nova avaliação não, mas a avaliação correta, com a inversão desses lotes aqui, segundo o Arilton já me passou. Tem o documento? Foi encaminhado. Até foi levantada essa questão, né? Os lotes de frente para Vitor Zimmermann é valor inferior ao de trás. Então houve um equívoco com relação à avaliação da imobiliária. Em razão da informação da imobiliária foi elaborado o projeto de lei. Então o erro já veio da imobiliária. E que foi reparado através de novas, não novas avaliações, mas a avaliação com a inversão do número de lotes. Então deve-se apresentar uma emenda pela comissão, eu apresento só com a inversão do número de lotes do inciso 1º e 2º. O inciso 1º, então, fica lotes 20, 21, 22 e 23. E o inciso 2º, lotes 7, 8, 9 e 10. Mas, Excelência, com base na nova avaliação que veio. Não modifica valores, só vai inverter o número de lotes, né, na avaliação. Vem agora corretamente. Bom, com relação à dação em pagamento, nós já enfrentamos vários projetos de leis com esse mesmo objeto, né? A minha preocupação era com relação, única e exclusivamente com relação ao requerimento para a utilização do refis, a avaliação, e a avaliação está ali, e o parecer jurídico que a lei exige, e que tem 2 momentos do processo parecer jurídico. Com relação à legalidade do refis, já discutimos, existe norma que estabelece o refis. Eu não acho justo também, né? Agora, o que é justo é uma coisa, o que é legal é outra, né? A pessoa ficar um certo período sem pagar e depois ser beneficiado com o refis, lá com uma redução de tanto de juros de multa, né? Mas também temos que analisar em que momento está passando essa pessoa, uma dificuldade financeira, econômica, patrimonial, sei lá, com doença, com saúde, ninguém sabe. Mas a lei, ela não vai dizer para quem que pode, para quem não pode. A lei, ela tem que ser isonômica, né? Tem que ser para todos. Não pode ser para um, para Pedro, para João, não. Foge do princípio administrativo. Então, o refis é legal, a dação em pagamento é legal, toda essa questão já foi enfrentada, se pode refis, se não pode refis, se tem legislação federal, se não tem. O meu posicionamento já é do conhecimento de todos. Então, as pendências com relação ao processo, ao projeto, foram sanadas, né? As informações vieram e sempre votei favorável à dação em pagamento, não de hoje, não é dessa administração, não é da anterior, da outra anterior ainda, né? Desde que estou aqui. Então, tem que seguir uma coerência com relação à votação, né? Se for ilegal, eu voto contra, mas eu vejo que está dentro de uma legalidade. Então, eu vejo que o projeto está apto já para votação com relação às informações que vieram lá do Executivo. Senhor presidente, a única dúvida ali é que, assim, que deveria ter vindo ali o valor de quanto foi isentado do juro e das multas, né? Porque a quantidade desse valor aí, o quanto foi, porque tem dívida aí que o juro e a multa já é maior do que a própria dívida, né? Agora, só que, por outro lado, também a gente vê que mesmo diz, a federal não pode. A própria Caixa Econômica é o Banco Federal e é um dinheiro do patrimônio. E ela faz campanhas e mais campanhas com isenções, com tira juro e tal, principalmente da Casa da Minha Vida, de dívidas para poder receber. Até mesmo esses bancos privados e particulares também fazem esse tipo de barganha, né, para tentar receber pelo menos um pouco daquilo que tem, para não perder tudo. E também não é viável também para o município achar que cada vez mais gente endividada dentro da prefeitura também, às vezes, fica parado um loteamento, fica parado o desenvolvimento da cidade exatamente por causa disso. O cara não pode vender porque primeiro tem que pagar o juro, tem que pagar a multa, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, para depois começar a vender o terreno e começar a conseguir fazer escritura. Na minha opinião, eu acho que
eu vou votar a favor. Senhor presidente, o que me deixa dúvida é que os pareceres do procurador, eles não confirmam, não chamam para si a realidade da coisa. Então são dois pareceres que não dá confiança de votar, porque eles não confirmam Os pareceres não Então, dão legalidade ao requerimento. Eu votei contra a primeira votação e vou me abster só por ter dúvida nessa... Só para responder o vereador Ademar ali, se o presidente me permite aqui, ó, o cidadão tem aqui no resíduo de imóveis, eu acho que é cento e poucos lotes. 122, 123 lotes. Tá? Então, pode ser que ele tenha passado algum trabalho na vida, mas tem 123 lotes lá vazio que podia vender um para pagar a dívida. A dívida, 930 mil. Com o refis, 537. Então, 400 mil reais de desconto. Eu acho que a administração está bem de finança, então até dá para dar um desconto desse e cobrar em terreno e fazer o que nós vamos fazer no outro projeto. Vocês prestem atenção no outro projeto que nós vamos votar. Para ver o que está acontecendo na nossa cidade, o que está acontecendo se passar isso aqui. Que não é de interesse público. Não pode dar desconto. Não pode dar desconto para dação de pagamento. Isso os procuradores aqui deixaram bem claro, porque não foram a favor dessa dação de pagamento. Não foram decisivos assim e são procuradores da prefeitura, que o prefeito podia dizer, não, quero que faça favorável. Não foram, porque eles não vão botar a assinatura deles aqui, porque eles vão ter que responder por isso. Né? Nós aqui vamos votar, nós estamos votando o projeto, o responsável é o prefeito, nós não temos nada a ver com isso. Mas o procurador jurídico da prefeitura tem. Então ele não botou aqui que é favorável a isso. Então a resposta veio, mas veio negativa para esse projeto. Não veio positiva. Então está a critério de todos os vereadores, não tem problema nenhum. Em discussão. Senhor presidente, eu ouvi uma explicação do eminente vereador Dr. Maurício Kesch com relação a... Porque a lei 13.259 diz que a dação abrange a totalidade do crédito e que se pretende liquidar com a atualização, juros, multa, encargos legais, sem desconto de qualquer natureza. Mas Vossa Excelência deu uma explicação que o município podia fazer legislar sobre essa questão, o que o Código Tributário Nacional, o município não precisa... Qual é a lei? Essa lei é 13.259, federal de março de 2016. Não tem mais ela aqui, mas o que eu lembro é a União estabeleceu uma regra com relação aos tributos federais. Essa lei não altera o Código Tributário Nacional, porque o Código Tributário Nacional tem a previsão de dação e pagamento em todas as esferas, federal, estadual e municipal. A União regulamentou o refis na esfera federal, dos tributos federais. Né? Por que ela não pode legislar sobre o tributo estadual e muito menos o municipal? Ela não incluiu essa vedação do refis, utilizando qualquer desconto, no Código Tributário Nacional. Né? Ela estabeleceu uma norma dela, interna, da União. Tanto é que se você pegar hoje o Código Tributário Nacional, você vai ver que só existe lá dação em pagamento, não existe esse critério estabelecido pela União. É isso que eu vejo, pode verificar que está dessa forma. E não tem como a União legislar sobre tributo do município. Dizer que pode ou não pode dar desconto, pode ou não pode dar desconto. Entende?
Não tem como intromissão, muito menos o município legislar sobre tributo federal ou estadual. Então, essa com relação à lei. Agora, com relação a parecer jurídico, eu não li, eu não prestei muita atenção com relação ao parecer, mas o parecer, pelo que eu vi, ele remete o quê? Faça o projeto de lei e encaminha ao legislativo para aprovação. Se o jurídico entendeu que deve ser elaborado o projeto de lei encaminhado para o legislativo, é porque há possibilidade. E até porque o presidente sabe muito bem disso, que a atividade jurídica é meio, não é fim na administração pública. Orienta, opina, mas não decide. Quem decide é o secretário, o prefeito. Eles têm a competência de decidir. O jurídico não decide nada, ele opina. É atividade de meio, não é atividade de fim. Atividade de fim é do prefeito e do secretário, né? E eu não vejo, até porque eu conversei com o procurador com relação a esse projeto. Em momento algum ele me disse, não, pode votar contra porque isso aí é ilegal. Não, ele mesmo encaminhou, ele mesmo fez o projeto de lei para encaminhar para essa casa. Então, não entendo dessa forma que o parecer é contra a dação em pagamento. Contra o projeto de lei. A única dúvida que eu fiquei, Excelência, porque eu me lembro quando o Alan estava aqui e nós discutimos a situação, eu invoquei a questão da simetria, o paralelismo das formas, tal, quer dizer, o que tem no nível federal aplica-se nas instâncias inferiores, tal. Eu fiquei realmente nessa dúvida, porque eu sou a favor da dação, isso é aplicada no Brasil inteiro, em todos os lugares tem a dação e pagamento. Mas a única dúvida que eu fiquei foi com relação que não pode dar desconto de qualquer natureza. A minha única dúvida é essa. Os demais eu entendi o parecer, remeteu à Câmara, que é uma vez tendo a lei e feito, a Câmara autorizou, pronto. A única dúvida que eu tenho é com relação ao desconto, só. O resto eu entendi. Como eu vi aqui, sem desconto de qualquer natureza, e aqui dá um desconto substancial de quase a metade da dívida, eu me inclino a votar contra. Senhor presidente, da mesma forma também, eu vou seguir o raciocínio do vereador Júlio, e muito bem explanou as suas dúvidas ali, e convenceu também tudo que ele falou, e vou votar contra esse projeto. Em discussão, antes de votar em votação, vou colocar em votação a emenda proposta pelo vereador relator Maurício, e depois o projeto na íntegra quando se vota com essa emenda modificativa. Qual é a emenda, vereador? O inciso primeiro e segundo do artigo? O inciso primeiro é a não, emenda. mas o artigo, que artigo é esse? O inciso, artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º, lotes, onde diz 7, 8, 9, 10, entenda-se como 20, 21, 22, 23. E o inciso 2º são os lotes 7, 8, 9, 10. Então eu vou colocar em votação essa emenda. Em votação. Ia botar em discussão, mas já discutimos, né? É forma só? Só estou botando só emenda. Só emenda. Mas antes da emenda, eu gostaria que a Vossa Excelência entendesse que é de suma importância essa situação de não haver desconto. Então aí não compromete nem a emenda, se realmente o projeto tiver. Aí não vejo razão para votar a emenda. Mas a emenda, vereador, a emenda não modifica o projeto em nada, é só uma questão de forma. Para colocar o projeto em votação e sim. Senhor presidente, mas se a emenda, se o projeto for assim e o projeto for aprovado, vai errado. Então a emenda tem que ser votado antes. Tem que ser votado antes. É isso que estou fazendo. A gente está arrumando o projeto errado novamente, que vem bem errado. Se for favorável, já vai na outra semana e vem errado. Quer dizer, um projeto polêmico e vem errado ainda, né? Então a gente tem que modificar. Se passar, que eu acredito que não passa, mas tem que ir certo. Em votação, a emenda proposta pela comissão, que estiver de acordo permanece como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a emenda modificativa já mencionada. O vereador Maurício quer fazer alguma explanação sobre essa lei?
Senhores vereadores, em discussão, em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, os contrários se manifestem. Contrário? Contrário 3, uma abstenção? 3 contra? Contra quem? Vereador Oswaldo. 3 contra, uma abstenção. Contra 4. Uma abstenção. 4 favorável. Empatou. Ah, sou favorável. Mas o vereador Tampa é contra. 1, 2, 3, 4, 5. É isso aí, passou a lei. Passou a lei, senhor, é favorável. Então a lei fica aprovada. Não, mas abstenção do vereador. Então a lei fica aprovada com 4 votos contrários, 1 abstenção e 5 favoráveis. Em relação ao projeto 25, que dispõe sobre a alteração dos anexos, falta o parecer, se eu não me engano, é isso, vereador Maurício? Então você suspende por 5 minutos para dar o parecer nesses 2 projetos, já tem um parecer. Em primeira discussão, lembrando que em primeira discussão, projeto de lei 25 de 2016 dispõe sobre a alteração dos anexos da lei municipal. Estou colocando em votação o 25, o 20 e o 26 nós estamos retirando da pauta, por falta de parecer, e votamos em votação depois o 27. O 27. Mas o parecer já tem um parecer? Não, vamos fazer agora. Então suspenda isso que eu falei, suspende por 5 minutos então para o parecer.
reaberta a sessão. Informo que o projeto de lei do Executivo 25/2016 e o 26 e o 27, que eu já tinha retirado antes, porque ainda tenho, tanto esses 3 projetos estão no prazo da comissão e são projetos realmente que precisam de uma análise um pouco mais apurada. Vejo quando se fala em suplementação, eu creio que a comissão tem ali pela frente um páreo duro para ver essa suplementação. Então, por falta, ainda estando no prazo, a comissão pede mais tempo para analisar e creio que é devido sempre em razão da complexidade dessas suplementações. Então, fica retirado o 25, o 26, o 27 para a próxima sessão. E também já peço que não só a comissão, mas todos os vereadores dêem uma boa olhada nessas suplementações, porque aqui envolve, na verdade, a máquina pública, como é que ela vai gerenciar esses recursos, né? Vamos, pensando aqui com a comissão, a lei orgânica, vamos deixar só para uma única votação e as suas alterações. E a questão da CPI. A CPI, mantenho ainda a CPI para ser instalada na próxima sessão. A CPI foi definida pelo presidente, pela mesa diretora, no caso, pelo presidente. Faltando os membros foram indicados, que vamos ver se permanece para a próxima sessão as indicações, e será instalada na próxima sessão. E não havendo membro suficiente, ela será arquivada, por falta de interesse dos membros dessa casa. Nada mais havendo para a ordem do dia, deixo a palavra livre aos senhores. Mas o senhor não ia perguntar se ia ficar os mesmos? Vamos deixar para a próxima sessão. Não? Próxima sessão, mas entende melhor deixar para a próxima sessão, para que não haja até nem constrangimento, porque essas coisas têm que ser mais apuradas, mais definidas antes da sessão, que venha já com tudo mais apurado, para que não ficamos discutindo aqui esse ou aquele, não precisamos passar por essa situação. Então, próxima sessão, conversem entre si os vereadores, que já vem a CPI formada, o presidente, relator e membro, e conversem entre si, que a gente coloque em votação, e se é para abrir, vamos abrir, se não é para abrir, ela se extingue por falta de interesse dos membros dessa casa. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, só para deixar claro para os vereadores, a gente entrou com requerimento pedindo a CPI, o PP, e tem a isonomia, né, a distribuição para todos os partidos. Proporcionalidade. Se não tiver interesse dos outros partidos, vai ficar eu, o Gersino e o vereador Chicão como membro da comissão. Não é isso que a gente quer. A gente quer que tenha de todos os partidos. Já estamos entrando então no consenso. Então vamos botar então sim, já a sessão. Vai três do PP. Não tem problema nenhum para nós. Mas a pergunta é então o seguinte. Não tem problema nenhum para nós. A última ordem, como se fala no Exército, e vamos também informar então a CPI. Começando pelo... Bom, o PP já declinou a sessão, o PMDB indicou o vereador Leandro, permanece o vereador Leandro? Não quer participar. Não quer então, nenhum de dois. A bancada do PMDB não participa? Não quer nenhum de dois. Perfeito. A PSDB? Vereadora Zissa continua. Sobrando então agora para o PP. Como já dei meu nome, eu vou ficar, porque senhor presidente, eu fui eleito para fiscalizar e legislar e eu vou cumprir o meu papel como vereador. Zissa, vereador GG e? O Dico foi o Francisco Oradini. Francisco. Presidente e vice-presidente, ficamos dessa forma. Então a CPI fica, os nomes ficam inalterados, né? Ninguém mais sai. E querem discutir agora a presidência, o relator e o membro nesse momento? Eu posso colocar meu nome de relator, senhor presidente. Porque isso aí, digamos que fique entre os três, de comum acordo, chegar no consenso quem vai ser o presidente, o relator e o membro. Aí o presidente pode... Aziza, membro. Isso, Aziza, presidente. Fica o Francisco dele. Vereador Francisco Oradini. Fica instalada a CPI proposta pela bancada do PP, como presidente, vereador Chicão, relator, vereador GG, vereador Gersino, e membro, a vereadora Ziza. De comum acordo entre os três, ninguém a se opor. Então, fica instalada a comissão pelo prazo
de 90 dias a contar a data de hoje. Lembrando que é 90 dias prorrogáveis por mais 90, segundo o pedido. Nada mais havendo, deixa a palavra livre para a tribuna. Alguém se habilita para a tribuna? Eu, senhor presidente. Rapidinho, 5 minutos. 8 minutos. Mais alguém? Eu vou usar também, rapidão. Vereador João, também rapidão. Quem mais? Vou falar o vereador GG, 8 minutos, líder da bancada. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadora, senhora vereadora, os que nos assistem via internet, boa noite a todos. Quero parabenizar a atitude do nosso presidente, que vem fazendo um belo trabalho na frente desta casa, por estará a CPI e vamos apurar as denúncias, né, que existem fortes indícios que há irregularidades. Eu não vou entrar na matéria, né, discutir isso hoje, porque a gente ainda vai agora se reunir a comissão e vai pedir documentação e vamos apurar os fatos. Quero agradecer os nobres vereadores que aceitaram fazer parte dessa CPI, porque a gente está mais nada menos do que fazendo nosso papel de vereador, que é fiscalizar e legislar. Nós fomos eleitos para isso, né? E estamos cumprindo o nosso papel. Também, senhor presidente, quero me reportar sobre o requerimento número 111 do vereador Júlio Teixeira, que veio a resposta. E vou ler uma parte só para esclarecer uns fatos, né? Que agora nós estamos em época de eleição e vemos diz que os maldosos comentários. Esclarece-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina já liberou o prosseguimento das obras de infraestrutura na rua Vereador Altair de Souza, no bairro Nossa Senhora da Conceição. Em decisão publicada na manhã desta quarta-feira, 10 de agosto, a desembargadora Cláudia Lambert de Farias suspendeu a liminar parcialmente as atividades da empresa Múltiplos de Serviços e Obras. Enaltece-se que as denúncias levantadas perante o juízo da comarca de Brusque não têm qualquer relação com o contato em andamento do município de Balneário de Pissarras. Leio isto porque agora tem esse período eleitoral, né? Já estão dizendo que foi o ex-prefeito, né, e candidato a prefeito nessa cidade que embargou a obra, né? Não é prefeito, é simplesmente presidente do partido e tem tanto poder assim. Então, a gente pediu que o secretário viesse a essa casa e o prefeito mandou resposta ao requerimento, dizendo que ele não vai vir porque não tem nada a ver com o município a Múltiplos. Mas os comentários, né, estão aí na rua e é até bom que a gente esclareça isso, para que aquele pessoal lá não venha dizer, não, foi o fulano de tal que embargou. Não, não tem nada a ver com nós. E aqueles que falarem dessa eleição, falarem comentário maldoso, vão responder lá na polícia. Porque tudo quanto é comentário agora, nós vamos abrir um processo, né, lá na delegacia, e o cidadão vai ter que ir lá se explicar de onde é que veio esse comentário, se tem fundamento, se não tem. Agora, porque na eleição é fácil. Chega lá, joga o nome das pessoas de bem do nosso município na lama, e aí fica para o ruim. Então, e hoje, nessa eleição, na eleição passada a gente apanhou muito nisso aí, de comentários maldosos feitos por alguns eleitores do outro lado, né? Simpatizantes, mas dessa vez não. Essa vez aquele que vai lá vai responder um processo na delegacia e vai ter que, se for verdade ou se for mentira, vai ter que ir lá, né, se esclarecer com a justiça. Também eu fiquei sabendo, o senhor presidente, fiquei abismado e
liguei para confirmar que é lamentável o que está acontecendo na nossa cidade. A nossa administração está terrível. Fiquei sabendo que a Secretaria de Obras vai trabalhar meio período agora, das 6 da manhã ao meio-dia, porque não tem nem dinheiro para pagar a marmita. Imagina se esse cidadão ganha por mais 4 anos. É uma vergonha para o município, né? Os funcionários estão revoltadíssimos com essa atitude da administração, que simplesmente mudou o horário porque está feia a coisa. Não tem dinheiro nem para pagar a marmita dos funcionários. Mas eu sei o que é. Estão fazendo de tudo, estão economizando para poder pagar a folha de pagamento desse mês, agora novamente, que é em torno de 4 milhões, e quer tentar pagar a de setembro, que é para ganhar as eleições. Mas eu acho que não sei se vai acontecer. Eu já cantei essa bola antes, né? Há uns meses atrás, que até a eleição ele não tinha dinheiro para pagar a folha, e já está acontecendo. Já estão enxugando a máquina, já estão cortando todas essas despesas, até com marmita, que eu já acabei de falar. Então, é lamentável que isso ocorra, né? E o nosso município é um balneário tão bom de viver, tão bom de morar e tão mal administrado. Esperamos que nessa eleição os nossos eleitores saibam escolher representante que tenha a capacidade de administrar o nosso balneário e tem candidatos bons. É isso que eu tinha para falar. Senhor presidente, boa noite. Obrigado a todos. Com a palavra, vereador Oswaldo, 5 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras, boa noite. Quero cumprimentar aqui o meu amigo César, presidente da ADEP, o Sander, que hoje nós temos 2 pessoas de Chapecó aqui, o Sander e o César, e também o meu amigo Edson. Senhor presidente, eu não me canso de falar e tenho muito orgulho da minha profissão, professor de educação física, há 36 anos e há 26 anos da Escola de Educação Básica Alexandre Guilherme Figueiredo, e com a minha profissão e meus treinos de basquete, consegui tornar a cidade de Balneário Pissarras conhecida em todo o estado. O César já era um fã da nossa equipe quando morava em Chapecó, e hoje a sua filha é integrante da equipe de Balneário Pissarras, inclusive conquistando inúmeros títulos ao nosso município. E o que me causa espécie, excelência, é que tivemos aqui mais uma vez o Pissarra, festa comunitária, e uma escola que tem 52 anos no município de Balneário Pissarras, sequer foi convidada para participar. Se a festa é comunitária, ela é comum a todos, inclusive as escolas públicas, municipais, estaduais e, por que não dizer também, da escola particular. Essa não deve receber subsídio porque visa lucro, mas também deve ser convidada a participar porque integra a educação do município de Balneário Pissarras. E os maiores acontecimentos dessa cidade aconteceram em 2 lugares. Na SAP, onde fazia posse de prefeito, velório de autoridades, reuniões, recebia-se governador, autoridades, e outra, que formou muitas pessoas que hoje ocupam altos postos no Estado, a Escola Alexandre Guilherme Figueiredo. E, inclusive, teve um debate político único na cidade, da qual Vossa Excelência participou, conduzido por professores e alunos. E, mais uma vez, a Escola Alexandre Guilherme Figueiredo sequer foi convidada, embora houve o pessoal da secretaria, foi lá fazer a divulgação. E a diretora Marisa, que veio lá de Caçador, educadamente conduziu as pessoas para que adentrassem as salas de aula e convidassem os alunos do Alexandre Guilherme Figueiredo para participar como protagonista, não, como coadjuvante, sim. Os alunos do Alexandre Guilherme Figueiredo não são eleitores de Pissarras? Não são contribuintes do município? Vejam o absurdo que se comete com a educação.
alijar os alunos do Alexandre Guilherme Figueiredo de uma festa comunitária. O que aconteceu, senhor presidente? A diretora, os alunos, os professores fizeram uma festa interna com grande sucesso. O Sanders verificou. O César também sabe. A sua filha é aluna lá. Foi feita uma festa interna, mas o que os alunos gostariam, que os professores, que a comunidade Alexandre Guilherme Figueiredo, é que participassem da festa comunitária, comum a todos. Os pais, os alunos votam em pissarras, são contribuintes em pissarras e nas competições oficiais defendem as cores do município de Balneário Pissarras. E além do mais, senhor presidente, eu quero fazer aqui uma indicação para que esse ano seja realizada a OLEP do ano de 2016. Competição idealizada por mim, quando Ademar Oliveira, quando a professora Edira era secretária de Educação. Um grande sucesso. O ano passado não foi feito e realizaram esse ano. Não, eu quero que seja realizada a OLEP do ano de 2016. Isto posto, eu gostaria de receber o convite, convidar a todos para o festival da Voz Estudantil, dia 25 e 27, lá na Associação Sêniors. Voz Estudantil, ideia que eu trouxe de São Paulo e foi muito bem desenvolvida pela Adriana de Souza e a posteriori pela nossa Lucielen Santos, que hoje também não faz parte da administração. Dá a impressão que a administração não gosta de gente competente. Muito obrigado, senhor presidente, e tenham todos uma boa noite. Nada, agradeço por isso todos e convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária dia 23 de agosto de 2016. Em nome de Deus, declaro encerrada esta sessão. Senhores todos, uma boa noite e uma boa campanha para quem vai. E vimos para a próxima sessão de terça-feira que vem. Uma boa noite. Boa noite, senhor Edson. Boa noite a todos os presentes aqui.